Olá, boa noite. Muitíssimo boa noite. Neste mês de outubro, Fernanda Montenegro está completando 90 anos de vida. E que vida, Glória! Estamos falando de uma das grandes intérpretes da nossa dramaturgia, a única já indicada para o Oscar. Mas quem é essa mulher que viveu quase um século de Brasil, um século de enormes transformações? Uma brasileira que, aos 15 anos, já trabalhava. E olha, numa época em que a maioria das mulheres ficava em casa. E numa profissão mal vista naqueles tempos, Glória, basta dizer que na carteira profissional, prostitutas se identificavam como atrizes. E ela nunca teve medo de enfrentar preconceitos. Foi com muita habilidade e diplomacia que criou um estilo brasileiro de interpretação. Tantos rostos, tantas vidas, tantas mulheres. Quantas ela criou? A primeira foi ela mesma, a menina do subúrbio carioca que se tornou uma das maiores atrizes que nosso país já viu. Eu inventei um nome engraçado. Eu acho o meu nome engraçado. Ninguém se chama Fernanda Montenegro. Nós acompanhamos Fernanda Montenegro durante meses para mostrar o que fez esta mulher chegar aos 90 anos com a vitalidade de uma jovem estreante. Mãe linda. Você tá boa? Tô bem, você tá boa? Eu tô trabalhando a beça. Nos estúdios Globo, os atores se preparam para gravar capítulos decisivos do início de A Dona do Pedaço. Fernanda Montenegro vai fazer o papel de uma avó, chefe de família. Quando precisar de mim, eu tô pronto. Ok. Tá bom? Tá bom. Você quer que eu fique onde? Ela gosta de vida doméstica, mas boa parte da vida de Fernanda Montenegro foi passada nos palcos, nas locações de filmagem e em estúdios. Se lembra de Rio Vermelho, no início da novela Dona do Pedaço? Foi reproduzida aqui, nos estúdios Globo. E ali era a casa da matriarca, Dulce Ramírez. Fernanda repassa com o diretor Luciano Sabino um novo e grande desafio para a atriz com 75 anos de carreira. Como interpretar uma avó bondosa que é, ao mesmo tempo, uma assassina. Tenho que dizer a ela, antes, que eu tenho todo o carinho por ela e quero que ela seja feliz na vida dela. Isso. Embora tenha um revólver na mão. Isso aí. Porque ela tem um revólverzinho Isso aí. que não está aqui naturalmente. Perfeito. O trabalho, que dura apenas alguns segundos na TV, exige ensaios exaustivos. Ela vai falar, fica comigo no primeiro banco. Bom. Aí a Juliana começa a falar, vamos gente, agora eu tô preocupada Agora- com o atraso. Vamos Não sei precipitar. Vamos. Cai. O que foi? Oi, vó. Torci aqui o meu pé. O que aconteceu, vó? Torci o meu pé. Eu torci. Ué, ela mudou o texto? A minha mãe, ela quase não deseja decorar. Ela rejeita decorar. Não decorar para que aquilo não seja fácil, mecânico. E as 50 possibilidades de cada palavra. Gravando. A cada repetição, Fernanda vai tentando encontrar o ponto certo, o tom certo. É como se ela estivesse numa busca desenfreada para encontrar a personagem e mostrá-la com a sinceridade de uma pessoa de carne e osso. Só vou te pedir, Fernanda, não abaixar tanto o olho. Né? Uma coisa de querer olhar para a Ju, querer olhar para a Nívia. Tá, então eu preciso ter tempo de que eu não vou pra coisa nenhuma, compreendeu? Pode ter o tempo que você quiser. Torci o meu pé. Com tamanha experiência, ela consegue encontrar o caminho e manter, mesmo no ambiente tenso de um estúdio, um clima de parceria e coleguismo. Eu acho que eu não vou aguentar ficar em pé não, tá? E agora? Não tem problema. Perdão, Ju, perdão, é o meu. Todos nós temos o direito de errar.
a sensação que você tem é que ela tá fazendo pela primeira vez, assim. Tanto pelo entusiasmo, quanto por um certo nervosismo. E aí você fala, nossa, então é isso, né, essa ansiedade, assim, essa insegurança, esse nervosismo, essa paixão. Venham logo, as bolsas de vocês, vem. O resultado, pura emoção. Oh, vó. Que foi, vó? Que foi? O que aconteceu, vó? Torceu. Eu torci. Ah, meu Deus, fica aí que eu vou fazer uma compressa. As cenas que os telespectadores viram foram a origem da trama que se estenderia batendo recordes de audiência pelos meses seguintes. Não tem problema, a avó fica comigo, eu cuido da avó. Ela fica comigo. E aí a gente botou fogo no cenário com Fernanda, né, que parece que ela está num momento imperial, né, romano, botando fogo. No meio das chamas. No meio das chamas. Ela estava inteira, íntegra, pensando em como contar aquela história, como dialogar com aquele fogo que ela que provocava, né, a Dulce Ramírez. O que eu mais quero na minha vida é que você seja feliz, filha. Dulce, Dora, Charlot, Lia Falcão. A minha filha. Centenas de mulheres que ela perseguiu e, com um frio na barriga que nunca a abandonou, encontrou e deu vida a histórias maravilhosas. Que coisa linda. Boa tarde. Nossa, cantor e tudo. Cantor e tudo. Você é um querido. A senhora também, muito feliz de ter a senhora aqui, sempre tem. A senhora é uma estrela. Olha este palco maravilhoso, gente. Palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Convidamos Fernanda Montenegro para voltar ao lugar em que ela moldou este jeito de encarar a profissão de atriz. Emocionante. Em teatro, você acha a cena. Depois você tem que dominá-la, né? Aí, às vezes, você perde. Achou? Opa, achei, né? Só que você tem que fazer aquilo uma segunda natureza sua. Às vezes você perde e lá adiante você acha novamente. Mas televisão você não tem tempo, ou você acha ou você está perdido. É um prazer. E quando acha, que maravilha assistir. Pode satisfazer o seu apetite. Entendeu? Sirva. Essa cena do chá não se ensaiou. O Jorginho Fernando, coitado, me disse, olha, tínhamos que fechar o dia, né? Então botou as câmeras lá e nós começamos a brincar e fizemos a cena. Todo o elenco da novela, quando recebeu o script, eles falaram, uai, mas eles vão fazer isso? Eles têm coragem de fazer isso. Paulo Autran e Fernanda Montenegro, um atirando porcaria na cara do outro, né? Então, quando a gente foi gravar a cena, o elenco inteiro foi lá. Os técnicos todos foram. Então, o estúdio estava lotado de gente. Olivia, pode tirar a mesa. Cabelos diferentes, cores diferentes, roupas diferentes. Até onde isso te ajuda a compor personagens e o prazer dessas mudanças todas? Você acaba não tendo nunca a tua cara real. Porque cada personagem requer, mesmo com uma... Você não precisa botar nariz torto, não precisa botar nada, compreendeu? Mas tem um mergulho ali numa zona que você tem que achar dentro de você, tudo bem. Central Station, Brazil. Yes! Entre todas as brasileiras que Fernanda encontrou, uma emocionou e encantou o mundo todo. E a senhora escreve? É só R$1. Dora, uma professora que ganha um dinheirinho extra escrevendo cartas na Central do Brasil. Sinto muito a tua falta. Eu entrei no cinema
para ver e abriu a primeira cena, eu já estava aos prantos, ela pegando um metrô, um ônibus, porque era a tia Aurinha, quer dizer, porque era emocionante. Com o filme Central do Brasil, o nome que a menina do subúrbio inventou ganhou um novo sotaque. Actress Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Todos querem saber quem é esta atriz brasileira que ganhou quase todos os prêmios da crítica americana. I am the old lady from Ipanema. A imprensa não desgruda de Fernanda. Ai, tem sempre alguém atrás de mim, meu Deus do céu. Aqui no tapete vermelho, tudo era festa, alegria e esperança. Na bolsa de apostas, as favoritas para a melhor atriz eram Gwyneth Paltrow e Cate Blanchett. Fernanda Montenegro aparecia como terceira colocada. Olha o que eu tenho aqui. O roteiro daquela noite de Oscar. Olha o que é uma noite de Oscar. 200 e tantas páginas de roteiro. Não, mas e as 200 mesas para depois? Ainda tem as 500 festas. Ainda tem as festas. Negócio violento. Até difícil de passar as páginas. Todas as categorias, aí chega Jack Nicholson. Fernanda foi aplaudidíssima quando Jack Nicholson anunciou o nome dela. Fernanda Montenegro. O Oscar foi para Gwyneth Paltrow, de Shakespeare Apaixonado. Mas Fernanda teria dado a estatueta para Cate Blanchett. Não, você chegar no palco e dizer assim, thank you, but the Oscar goes to... Extraordinário. Não é legal ver isso aqui? Eu achei que vocês... Mas tudo bem. Passou. Mas foi uma experiência, né? Uma coisa engraçada, parece uma viagem interplanetária, entendeu? O Oscar parece a viagem interplanetária. Porque é outra cultura, né? Uma outra realidade também do ponto de vista econômico em cima da indústria cinematográfica. O filme de Walter Salles ganhou o prêmio de melhor filme em Berlim e Fernanda, o prêmio de melhor atriz, o Urso de Prata. A história da professora que escrevia cartas na Central do Brasil ganhou também o Globo de Ouro. And the winner is Central Station. A escrevedora de cartas de Central do Brasil. Que mulher é aquela? De onde você tirou aquela brasileira? Eu tive professoras primárias ótimas, dos velhos tempos, anos 30. Maravilhosas. Dando muita importância à matemática e, principalmente, à leitura, à literatura. Fernanda Montenegro nasceu em Campinho, zona norte do Rio de Janeiro. Filha de um marceneiro e de uma dona de casa. Uma menina típica do subúrbio carioca. No subúrbio da minha infância sobrava espaço. Era rural, bucólico, descontraído, verde e azul. Casarões e casinhas. Bondes pacientes. Ótimas escolas públicas. Brincadeiras de roda, berlinda, amarelinha. Paróquias com mês de festas em louvor a Maria. Grandes famílias, parentes se visitando. Sorvete e casquinhas crocantes. E a melhor voz da família lia em voz alta para todas as primas e tias. Dona de uma voz poderosa, a menina do subúrbio, como muitas de sua origem social, foi estudar secretariado. Era inglês, português, datilografia, estenografia, correspondência comercial nas 3 línguas. Foi aqui no centro do Rio que o destino da moça de subúrbio que estudava secretariado começou a mudar. E começou a mudar ali, naquele prédio onde funcionava a Rádio Ministério da Educação. Ela estava com 15 anos e ainda usava o nome de batismo com o qual foi registrada quando viu um anúncio de emprego, uma vaga
de locutora ali na Rádio MEC. Na primeira carteira de identidade, o nome de batismo, Arlete Pinheiro da Silva. A Rádio MEC foi sua grande escola. E aí tínhamos aula de português, de declamação. Cada programa que ia, a gente tinha uma preparação cultural, quem era, como era, uma iniciação, não era nada de dimensão universitária. Ela entrou na Rádio MEC como Arlete Pinheiro e 10 anos depois saiu de lá Fernanda Montenegro. Eu inventei um nome engraçado. Eu acho meu nome engraçado. Ninguém se chama Fernanda Montenegro. Isso é uma invenção, né? Então, o Montenegro era um antigo médico da família que sempre se dizia, se o doutor Montenegro estivesse aqui, isso já estava resolvido, tá entendendo? E o Fernanda era um pouco assim, curtição em cima dos nomes franceses da literatura popular francesa, né? Fernande, Raymond. Aí eu inventei esse nome e pegou. Nos anos 50, Fernanda Montenegro terminou sua formação clássica fazendo a cada semana uma grande peça do Teatro Mundial. Era o teleteatro da TV Tupi. No Rio de Janeiro, a TV Tupi, eu fui a primeira atriz contratada para teleteatro. Balzac, Dostoiévski, Shakespeare, teatro de qualidade adaptado para a televisão que dava os primeiros passos por um jovem roteirista, Manuel Carlos. Lá fui eu atrás, sabe, uma autodidata, assim, buscar informações e leituras. E fiz uma Antígona, entendeu? Fiz A Dama das Camélias, fiz Romeu e Julieta. O seu primeiro contato estarrecedor com o teatro foi Shakespeare, foi Hamlet, que você viu, sei lá, 15 vezes, 16 vezes. Eu vi umas 18 vezes. Foi ali que eu digo, é isso que eu quero. É assim. Sua família concordou? Não. Porque não era mas vem devagar. Bem visto, entendeu? Ser atriz. Você tem que... Você vem devagar. Porque gostavam muito de ópera, gostavam muito de música. A nova novela das 9. Tenho certeza que um dia você é a dona do pedaço. Hotel Copacabana Palace. Lançamento da novela A Dona do Pedaço. Fernanda Montenegro encontra o autor da novela, Valcer Carrasco, que diz a ela ter visto os primeiros capítulos. Eu assisti, inclusive, a cena já em que você mata aquela família inteira lá. Tá bom. Tá impressionante. Porque são duas velhas interioranas. Eu tinha que buscar uma outra zona, né? Outra zona mesmo. Mas é impressionante, olha, as cenas estão impressionantes. Ela não faz uma diferença entre um texto de Shakespeare ou um texto de um autor de televisão ou de um autor menor de teatro. Ela se empenha da mesma maneira em qualquer um dos veículos. O respeito que ela como artista tem por ela mesma. Distante do glamour e da fama que a profissão traz, Fernanda Montenegro lembra o pai, marceneiro, de quem herdou esta humildade e este jeito de fazer. Um indivíduo aprende a ler um desenho industrial, faz esse desenho em madeira, esse modelo segue para a fundição. É preciso uma especialidade muito criativa. E isso eu acho que eu herdei do meu pai. É ler um desenho, tirá-lo numa matéria, no caso, o próprio corpo, a própria dimensão de si mesmo, né? E levá-lo para ser transportado, transferido para uma outra matéria. Então não vejo nada nem sublime, nem único, nem especial. É um ofício. É muito comum
A gente ouvia pessoas se referindo a Fernanda Montenegro como a grande dama do teatro brasileiro. Mas ela não gosta nem um pouco desse título. E sabe por quê? Ela acha que o artista nunca pode estar assim num pedestal. É um trabalho artesanal, nada a ver com o pomposo dama, que dá uma ideia de superioridade, né? Televisão, teatro, cinema, nada disso se faz sem equipe. E foi trabalhando em equipe que ela conquistou esse lugar. É no próximo bloco, hein? Voltamos já já. Tem uma pergunta que sempre nos ocorre um dia. A vida é feita de escolhas? Destino? Acaso? Determinação? Seja o que for em que você acredita, o teatro na vida de Fernanda Montenegro começou muito antes de ela nascer. E começou aqui, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, quando o teatro ainda estava sendo construído, no início do século passado. Na obra que levou de 1905 a 1909, o imigrante italiano Pietro Niedo, avô de Fernanda, participou como artesão. Ele fez os detalhes em alto relevo que decoram todo o teatro. Era estucador, né? Então deve ter feito aí, eu já falo isso, umas voltinhas aí de gesso. Certamente fez, trabalhou aqui 3 anos. A primeira peça de teatro de Fernanda Montenegro foi em 1950, Alegres Canções nas Montanhas, no antigo Teatro Copacabana, hoje fechado. Nicete Bruno participava da peça. Eu já estava há 3 anos como profissional, já era quase uma veterana. Eu tinha 17 anos na época. A Fernanda entrou e o elenco tinha também a Beatriz Segal e tinha o Fernando Torres também. Foi ali que começou o namoro de Fernanda e Fernando. E eu me lembro tão bem disso. A crítica da peça, publicada no jornal O Globo em dezembro de 1950, dizia lá pelas tantas: essa jovem surpresa que é Fernanda Montenegro, que é bem dizer, rouba todas as cenas onde aparece. Mas o espetáculo foi um fracasso. Já o amor de Fernanda Montenegro e Fernando Torres durou uma vida inteira, 60 anos. Foram companheiros no palco e na vida. Ainda nos anos 50, eles foram morar em São Paulo. A nossa casa era um conjugadinho vagabundo, num prédio ali no Bexiga. E era onde a gente se reunia, ou era no jardim, ali da biblioteca. Fernanda e Fernando vieram viver aqui em São Paulo na época do 4º centenário. Uma idade de ouro para a cidade. Foram criados museus de nível internacional, como o MASP. Surgiram grandes estúdios de cinema, como a Vera Cruz. Grupos de teatro brotavam por toda parte, divulgando o melhor da cultura e da arte do Brasil e do mundo. Esses jovens atores, escritores, cenógrafos, diretores, gostavam de se reunir aqui, na Biblioteca Mário de Andrade. Ficaram tão íntimos, tão próximos, que ganharam até um apelido. Nós éramos da turma da biblioteca. Eu era a única mulher ali. Nunca entendi bem porquê, mas eu era a única mulher. O grupo era chamado também de Adoradores da Estátua, por causa da bela imagem de Minerva, a deusa das artes, que enfeita até hoje o saguão da biblioteca. E saindo dali, era o nosso apartamento, e o feijão com arroz que eu fazia, ou o macarrão que eu fazia, ou a carne que tinha. Era partilhada. Para todo mundo. Depois da temporada em São Paulo, nos anos 50, eles fundaram a própria companhia, o Teatro dos 7, que na verdade eram 5, Fernanda e Fernando, Sérgio Brito, Ítalo Rossi e Gianni Ratto. A primeira produção foi o Mambembe, encenado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. As pessoas não iam embora. Continuava aplaudindo ao final. Esse teatro inteiro de lenço. Por quê? A cada espetáculo.
Isso tudo de lenço branco na mão. Eu não estou inventando isso. E, acabado o espetáculo, eles invadiam os camarins. Ninguém ia embora. O dia da estreia eram 2h da manhã, acho que até mais. Era uma comunhão com a gente, era uma festa. O Municipal se despedia como o Teatro da Capital Federal. Era novembro de 1959 e logo a capital seria Brasília. Quando nós fizemos o Teatro dos Sete, nós todos chegamos à conclusão que não tinha ninguém como autor brasileiro para estar no nosso repertório, senão o Nelson. Então, pedimos uma peça para o Nelson. Você pediu? Eu fiquei encarregada de tirar essa peça dele. Então, toda semana, às vezes 2 vezes por semana, porque a gente precisava da peça. E ele vinha e dizia, eu dizia, Nelson, ele dizia assim, é o Nestor. Nestor, diga ao Nelson que ele tem que entregar a peça. E ele um dia entregou a peça. Da insistência de Fernanda Montenegro, o Brasil ganhou de Nelson Rodrigues, em 1961, a peça O Beijo no Asfalto, hoje um grande clássico da dramaturgia nacional. No Teatro dos Sete, Fernanda Montenegro foi dirigida pelo italiano Gianni Ratto, considerado por ela, até hoje, o seu maior professor na arte de atuar. É interessante. Eu trabalhei 10 anos com o Gianni Ratto. Era difícil. Mas ele nunca trabalhou europeizando o elenco. Você tinha que achar o que ele estava pretendendo com você, por você. Jamais fez a ação para você copiar. Jamais deu tempos para você responder sim, não. O Brasil viveu o golpe de 1964, quando Fernanda Montenegro dava os primeiros passos no cinema. A Falecida, também da obra de Nelson Rodrigues, foi o primeiro filme. Está muito doente? A censura proibiu que o filme fosse exibido fora do país. Na opinião dos censores, a atuação de Fernanda Montenegro era ruim. Isso é da censura, hein? Militar. Crítica artística. Fernanda Montenegro, no papel título, tem seu pior, sim, pior papel em representações. No final dos anos 60, vieram os filhos, Cláudio e Fernanda Torres, que tiveram que se acostumar com a rotina e a fama dos pais. Era meio incômodo ver a sua mãe no palco, na TV, era um estado diferente, assim, dela normal, mas a gente aprende a separar que ali, assim, em casa é outra pessoa. Não tinha fim de semana, os meus pais trabalhavam todo fim de semana e trabalhavam pesado, 2 sessões no sábado e 2 sessões no domingo. Foram centenas de peças que eles mesmos produziam. Faziam empréstimos em banco para financiar e pagar o elenco. Uma vida de muitas dívidas, muitas dificuldades. O sofá da casa era uma rede, tinha muita almofada hippie no chão, muito sofá do teatro, sobrava sofá do teatro, ia. A mesa de jantar mineira era onde eles ensaiavam as peças, então à tarde, até eles começarem a levantar o espetáculo, os ensaios eram aqui em casa. Entre homem. A vida dura só era aliviada às vezes com um grande sucesso, como em 1977, com a peça É, de Milor Fernandes. É para mulheres muito especiais. Nem assim a menina que veio do subúrbio, de família modesta, neta de imigrantes, baixava a guarda. E todo dia minha mãe olhava e dizia pra gente, isso não é normal, porque isso tudo pode mudar a qualquer... A minha mãe vive sob a sombra de que a miséria é iminente, assim, é iminente. Mas como será trabalhar com Fernanda Montenegro? Quantos atores e técnicos poderiam responder a essa pergunta? Sandra, milhares.
Ela já fez mais de 20 novelas, pelo menos 30 filmes e 60 peças de teatro. Edson Celulari e Renata Sorrah viveram essa experiência. No próximo bloco, eles vão nos contar como foi, hein? Não saia daí. Voltamos já. Foi na peça que Renata Sorrah contracenou pela primeira vez com Fernanda Montenegro. É um ponto de referência para mim, da minha vida. É um ponto que diz que bom que ela existe. Ela faz eu gostar da minha profissão, de quem eu sou. Ela faz lembrar sempre por que eu quis ser atriz, por que eu gosto de ser atriz. Depois se encontraram também em Lágrimas Amargas de Petra von Kant, em 1982. Vejam que audácia! Em plena abertura política da ditadura militar, Renata e Fernanda faziam amantes no palco. Tinha um beijo, as duas tinham um caso. Nunca ninguém levantou, nunca ninguém se sentiu, meu Deus, e o que é isso? Nada. Então eu fico olhando para trás, eu digo, poxa, foi em 1982. Será que a gente está andando para trás? Será que a gente está ficando todos preconceituosos? Era tão aceito aquilo. Um jovem estudante de teatro na USP, chamado Edson Celulari, foi ver a peça Acabado o espetáculo, Edson foi aos bastidores conhecer a já premiada Fernanda Montenegro. E ela recebeu você bem? Vocês, né? Muito bem, com carinho. Olha, quem sabe um dia, hein? Quem sabe um dia, estaremos juntos. Quem sabe um dia, Nos encontramos. Menos de 10 anos depois, em 1986, o ex-estudante e Fernanda estavam juntos na peça Fedra, de Racine. Em algum momento durante Fedra, por exemplo, te ocorria o quê? Quando você se via, estou no palco com aquela atriz que eu visitei no camarim quando eu era estudante. Não, acho que quando eu constatei essa realidade, é claro que tem, que destino, né? Que incrível, né? E era incrível todos os dias. Mas quando você está em cena, e ela também exige isso do próprio colega e da própria companhia, né? Que seja instalado de uma forma companheira, igual, né? Então não tem essa diferença. É claro que a gente, de vez em quando, você assiste Fernanda em cena, você em cena assistindo Fernanda. Caramba, hoje ela se superou. Olha só esse tom novo que ela descobriu. E você tem que logo voltar, porque senão você perde também o seu personagem. A arte imitou a vida na novela Sassaricando. A personagem de Cláudia Raia, Tancinha, era fã de Fernanda, que fez o papel dela mesma no palco, interpretando Dona Doida. A peça, com textos de Adélia Prado, estreou no Rio de Janeiro, em 1987, e ficou 13 anos em cartaz. O sucesso de Dona Doida ajudou a pagar dívidas e a aliviar um problema que atingiu milhões de brasileiros: arranjar dinheiro depois do bloqueio da poupança do Plano Collor em 1990. As esquinas que eu dobrei, quando deram errado, depois eu agradeci ter dado errado, porque adiante deu tudo certo. E também aprendi isso na vida. Às vezes você se queixa de algo que não foi. Calma. Daqui a pouco a vida reverte aquilo. Na televisão, mais um sucesso internacional. Doce de Mãe, que lhe deu o Emmy 2013 de melhor atriz. A história do nosso país pode ser contada lado a lado com a história de Fernanda Montenegro. Ela chega aos 90 anos como uma mulher deste tempo. A mamãe não é uma atriz do passado, ela é uma atriz do presente, ela é uma pessoa do presente. Quanto mais me chamam de velha, não sei, tem uma coisa aqui esquisita, não sei te dizer, mas sei lá, eu me sinto jovem. Na vida como na arte, Fernanda Montenegro vai nos contar
como é chegar aos 90. Filhos, netos e muita confiança na vida. Numa linha, os segredos de uma existência. Voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. O amor já vai embora, ou perde a condução. Será que não repara a desarrumação? Fernanda, e olhando para trás, tem alguma coisa na sua vida pessoal de que você se arrependa? Não. Porque não para ali. Quando os anos chegam, que você vê aquilo ali, como a vida continua, talvez aquele que naquele momento me deu um arrependimento, é o que me salva daqui a pouco. Eu tenho uma pergunta para a gente fechar a entrevista. A pergunta não é minha, não sei se você vai reconhecer essa pergunta. Abre aspas. Eu queria que você falasse sobre a dor e o prazer de não morrer aos 40, nem aos 50, nem aos 60, nem aos 70, nem aos 80. Quem fez essa pergunta foi Fernanda Montenegro, para Ariano Suassuna, quando Ariano completou 80. Como você responde a essa pergunta? Cada dia que eu acordo, eu dou graças a Deus. Não sei como é que a gente consegue viver trabalhando tanto e sobrevivendo. Não é sozinho também, você também tem pessoas, você encontra pessoas. Eu tenho muita fé na vida. A minha fé é tão grande na vida que eu tive filhos. E vi que meus filhos têm filhos. Eu acho que não há mais fé na vida do que isso. E além do mais, essa profissão em que você vive de fazer o outro. Não existe essa profissão minha sem o outro. É fundamental o outro. E cada encontro desse é um momento absoluto de vida. O que a gente tem do outro lado? Então vamos dar graças a Deus de ainda estar por aqui. Que história de vida, hein, Sandra? Demais. Na verdade, não é um exemplo para todos nós. E na semana que vem, vamos à Alemanha. É um país onde milhares de brasileiros estão construindo sua história. Agora você fica com Máquina Mortífera, a série. Para todo mundo, um fim de semana maravilhoso e até a próxima sexta. A gente se encontra. Até lá. Não é mesmo? Muito obrigado. Obrigada a você, meu amor. Eu não sei como é que isso vai entrar no programa. Muito obrigada. Agora vamos pro chá, né? Vamos todos tomar chá agora. Não antes, sem. Ah, não. Não, obrigada, muito obrigada. Eu também aplaudo. A plateia eu aplaudo sempre.